Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vim apresentar para vocês o tópico 1.4 do livro Pedagogia da Autonomia do nosso tão renomado Paulo Freire. Para Paulo Freire, a distância entre criticidade e ingenuidade está relacionada de acordo com a experiência cotidiana e os conhecimentos científicos. Observamos que o que resulta entre essas duas formas de conhecimento não vai ser uma ruptura, mas sim uma superação. Isso acontece porque a curiosidade ingênua não vai deixar de ser uma curiosidade, mas ela vai se tornar crítica através da educação. Quando ela se torna uma curiosidade epistemológica, ela vai ser capaz de refletir sobre a natureza, as etapas e os limites do conhecimento. Essa curiosidade passa a ser crítica em termos metodológicos e conquista as condições para a compreensão da realidade. Um exemplo mais claro para vocês seria quando a criança descobre os sons dos animais. Ela vai conhecer algo diferente, que vai se tornar diferente para ela, que antes ela nem dava a menor importância, e ao descobrir esses sons, ela vai querer te questionar por que aquele animal emite aquele determinado som. Por exemplo, ela vai te questionar também ao perceber que o pintinho vai fazer piu-piu. Por exemplo, a borboleta não vai emitir som nenhum. Ela vai te questionar isso. Por que a borboleta não emite som? E simplesmente ela só voa. Como todos nós sabemos, nós estamos na era da tecnologia e com essa tecnologia, vocês já devem até ter visto um aplicativo que mostra os sons dos animais. A criança clica no animal que ela vai querer, né? E descobre o som que aquele animal vai emitir. Conhecendo os sons dos animais. Pato, porco, vaca, cachorro, gato, cavalo,
leão, tigre, puma. E esse seria um exemplo da criança tornar-se mais crítica e conhecer a realidade em que ela está vivendo. A curiosidade epistemológica que eu expliquei para vocês anteriormente, ela vai mudar de qualidade, mas não de essência. Conhecemos a curiosidade como a diferença entre o que nós já sabemos e o que ainda podemos descobrir. E através disso, nós sabemos que quanto mais a gente souber, melhor vai ser para o nosso aprendizado. Um exemplo desse conhecimento é quando a criança descobre algo novo que está na realidade dela, quando ela inicia os seus estudos e ao longo dos anos ela descobre que ao juntar pequenos pedacinhos ela vai formar uma palavra e com algumas palavras vai formar frases, com algumas frases vai formar textos e ela vai descobrir que ela pode ler. E associando isso num conhecimento relacionado ao senso comum, nós, como profissionais da educação, estamos cada vez mais pesquisando sobre isso. E o que a gente aprendeu ano passado, na turma de pedagogia, foi que a Emília Ferreira trouxe para a gente uma teoria de ensinar a criança a ler e a escrever. E com isso, no texto que a gente estudou ano passado, ela trouxe para a gente algumas etapas da escrita, que vem lá a garatuja, pré-silábica, essas coisas assim. E na leitura, diversos jeitos da gente trabalhar a leitura em sala de aula. Não é só a questão da professora chegar lá e ler para o aluno, mas também tem vários exemplos que ela cita lá em sua obra. E essa curiosidade de descobrir, compreender as coisas do mundo, ela não vem de agora, ela vem desde a infância, como vocês podem perceber em algumas crianças, desde de pequena, ela já tem esse interesse, essa curiosidade em descobrir coisas novas que está no cotidiano dela, mas que antes ela não dava a menor importância para aquilo. O mundo em que nós vivemos, ele sempre vai precisar da nossa curiosidade de descobrir e investigar as coisas. A transferência da ingenuidade para a curiosidade, ela não vai acontecer da noite para o dia. Então, é necessário que nós, enquanto educadores, desenvolvemos a curiosidade crítica em todos os nossos alunos. E essa curiosidade crítica, ela vai se aproximar do conhecimento sem se submeter a ele. E não se referindo do conhecimento autoritário, aquele que vai impor que o aluno faça aquilo, faz assim porque assim é correto. Não é assim, tá? Mas sim fazer com que o aluno reflita sobre o que ele aprendeu, tendo a liberdade e autonomia de questionar sobre aquilo que ele aprendeu e colocar a opinião dele, se ele vai ser a favor ou se ele vai ser contra aquilo que ele aprendeu. Quando uma pessoa se aproxima do conhecimento novo, mas se torna prisioneira do saber, essa pessoa vai fazer com que esse conhecimento, essa opinião, a opinião dela, fique presa ali sem se expor o seu ponto de vista para a sociedade. Ela não vai querer se posicionar sobre o assunto que ela poderia descobrir. Por isso, o aprendizado só pode ser crítico quando o ponto de partida for a curiosidade, porque sem a curiosidade não somos capazes de descobrir as coisas que queremos descobrir e sempre devemos dar a opinião da gente, né, e não se tornar prisioneiro daquele assunto. Se eu quero, eu estudei aquilo,
Se eu compreendi aquilo, eu tenho que dar minha opinião. Se ela é a favor, eu vou falar. Se ela é contra, eu também vou falar. Então é isso. Até a próxima.